Bom dia, bom dia! Quarta-feira nós temos a lua em Virgem no céu e é aqui que teremos a lua nova acontecendo essa semana, porém não é hoje. Temos outros aspectos acontecendo no dia de hoje, aspectos bem importantes e que trazem aqui uma tonalidade mais séria, mais centrada para essa quarta. Vamos lá. A lua em Virgem, por si só, já é extremamente analítica, já racionaliza o que? As emoções. Então, quem traz lua em Virgem no mapa natal ou está com a lua em Virgem na Revolução Solar, sente que traz esse quê analítico para as próprias emoções. Eu tenho a lua em Virgem, gente, e é surreal que eu me percebo assim, analisando as minhas próprias emoções, sendo minha própria psicóloga, minha própria terapeuta, sabe? Não, pera. Mas por que eu estou sentindo isso? E isso é desde criança. Então já trago aqui essa informação para quem tem lua em Virgem, lua em Leão, Leão não, desculpa, lua em Virgem, lua em Gêmeos, lua em Sagitário, traz essa tendência a analisar as próprias emoções. Isso no mapa natal, certo? E no mapa da Revolução Solar também tem um propósito muito parecido com esse, que naquele ano específico você vai estar mais racional com as suas emoções. É como se entrasse aqui num equilíbrio, a razão e a emoção. Então, para essa quarta-feira, a gente vai sentir isso, essa necessidade de analisar as próprias emoções, de organizar o seu campo emocional também. Sabe quando você está naquele turbilhão? Uma lua cheia tende ao transbordamento emocional. Estamos ainda na fase minguante, que diz dessa análise. Numa temporada virginiana, Sol em Virgem, Mercúrio, que é o regente de Virgem, está nessa energia retrogradando nesse momento. A Lua em Virgem traz aqui muita mesmo intensidade a nível de análise das próprias emoções, da própria vida também, uma necessidade de organização, de limpeza. Alguns de vocês passando por grandes catarses emocionais, por grandes limpezas no campo energético, no campo emocional, fazendo aí a separação mesmo do joio do trigo, tirando um período para entender o que sente, por que sente. E essa lua em Virgem vai fazer uma oposição logo pela manhã, no início da manhã, com Saturno que está em Peixes. A energia pisciana, ela tende à fantasia, tende a se iludir, a se enganar, tende à autossabotagem, tende também a amores platônicos, a alimentar sentimentos e realidades que não existem. Só existe na cabeça dela, só existe na nossa cabeça. E Saturno é um planeta de estruturação, que fala de concretude. Então, o que é real aqui a nível concreto, não o que é real na sua fantasia, no seu reino das ilusões. Estamos falando do que é real aqui, ó, do que é concreto, do que eu posso pegar, tocar, do que de fato eu posso assumir a responsabilidade. Porque tem um quê de concretude. Aí essa lua em Virgem, uma temporada virginiana fazendo oposição a Saturno em Peixes, nos chama para a realidade, porque oposição é um aspecto tenso. Então, olha só, bota o pé no chão, tira esses óculos rosa aí, percebe de fato quem são as pessoas, lide com as pessoas com o que elas te mostram de verdade, não com aquilo que você projetou na sua cabeça. Então, digamos, poxa, mas ele é um bom filho, ele é um bom irmão, ele é um bom pai. Mas você precisa pensar na sua relação com essa pessoa. O que ele é seu? É o seu marido. Como é que ele te trata nessa relação entre vocês e não na relação dele com os outros? Ai, mas ele é tão bom para todo mundo. Sim, mas é bom para você? É bom para você? Então traz esse quê de realidade, de racionalidade aqui. Eu vou permitir que fique no meu campo o que me faz bem, o que me nutre. Virgem é um signo de nutrição.
Além disso, nesse aspecto, também traz uma necessidade de... Sabe aquele ditado? Eu não sei se é um ditado que está espalhado pelo Brasil inteiro, mas aqui na Bahia se fala muito, que é quem pariu Mateus que balance. Então, eu não vou ficar carregando pesos que não são meus. Por que que eu estou com essa culpa na minha bagagem? Não, pera, essa culpa não é minha. E a palavra culpa, ela carrega um tom tão pejorativo, né? Vamos trocar por responsabilidade. Essa responsabilidade não me cabe. Então, eu entrego a quem de fato cabe essa responsabilidade. Porque assim eu deixo a minha bagagem mais leve. Eu paro de carregar pesos que não são meus e deixo a minha jornada, a minha caminhada mais leve, mais tranquila, mais simples. Lembra que estamos na temporada virginiana, que fala de simplicidade. Vou trazer aqui um exemplo meu, só para que vocês assimilem melhor. Eu tive uma mãe narcisista. Minha mãe foi extremamente cruel comigo ao longo dos primeiros 13 anos da minha vida, que foi o período em que eu convivi com ela. Depois dos 13 anos, meus pais se separaram e eu fui morar só com meu pai. Voltando aqui para minha história, minha mãe, ao longo da minha infância, me culpava muito por coisas que hoje eu entendo que não eram responsabilidade minha. Então, por exemplo, eles tinham relacionamentos extraconjugais, enfim, tanto ela quanto meu pai, né, tinham um relacionamento fora do casamento. E minha mãe me culpava pelas traições de meu pai. Então, ela falava assim: você é tão feia, mas tão feia, que o seu pai tem vergonha de sair com a família, tem vergonha de sair comigo e com a sua irmã, por causa de você. Então, ele arranja a mulher na rua para sair com as mulheres na rua, para não sair com a gente, que é família dele, por causa de você. Então, e isso não foi algo que eu escutei de forma pontual, não, tá, gente? Ela repetia, que minha mãe era muito repetitiva. Então, foi como uma lavagem cerebral. Ao longo da infância, eu fui passando por uma lavagem cerebral. Então, por isso que até hoje ainda tenho uma certa dificuldade de aceitar elogios, quando as pessoas me elogiam na rua, pela beleza. Até hoje, eu ainda sinto uma certa dificuldade. Claro que eu fui me trabalhando ao longo da vida, fazendo terapia e processo de autoconhecimento e tudo que é técnica aí que eu fui fazendo também, né, para conseguir limpar tudo isso. Mas ainda existem resquícios. Eu ainda fico me percebendo, não, calma. Estou recebendo esse elogio aqui, vamos tentar lidar de forma mais natural, né, para não ficar na defensiva. Então, eu carregava uma culpa, eu sentia uma culpa muito grande por existir durante boa parte da minha vida. Isso veio melhorar dos últimos anos para cá, quando eu de fato comecei a focar no meu autoconhecimento, comecei a fazer terapia, a partir ali dos 25 anos para cá, que eu fui lidando melhor, mas eu sentia muita culpa por existir. Ela me culpava também. Se eu sou empregada doméstica, a culpa é sua, porque eu engravidei aos 17 anos, você nasceu e eu não pude mais estudar, não pude terminar os meus estudos. Então, se eu sou empregada doméstica, a culpa é sua. Se eu ganho pouco, a culpa é sua. Se eu não pude estudar, a culpa é sua. Então, eu fui carregando uma criança escutando isso. Era pesado para mim escutar tudo isso. Eu me sentia muito culpada pela infelicidade da minha família, pela infelicidade da minha mãe, pelas traições do meu pai. Então, quando criança, eu pensava muito em fugir de casa, pedir a Deus para morrer. Muitos momentos da minha infância eu pedi a Deus para morrer, porque ia ser o melhor para minha família ia ser mais feliz se eu morresse. Ai, gente, até hoje a voz embarga de falar isso. Mas eu sentia muita vontade de ir embora. Eu assistia Chiquititas na televisão e eu ficava pensando, onde será que tinha um orfanato que eu podia ir? Porque assim eu ia poder encontrar uma família que gostasse de mim. E ia poder, a minha família de sangue ia ser mais feliz se eu fosse embora. Então, muitas vezes na infância eu arrumei minha mochilinha para ir embora. Lembro de uma vez que eu arrumei uma mochila e sentei na varanda. Eu ia fugir e ia morar na escola. Foi a única coisa que eu consegui pensar.
Eu tinha uns 8 anos de idade. Eu arrumei uma mochila e eu estava sentada na varanda pensando o que eu ia fazer. Mas eu tinha pensado em me esconder na escola. Quando a escola fechasse, eu ia ficar lá, ia morar lá escondida. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Então eu queria fugir de casa, mas eu não queria parar de estudar. O ponto é, voltando aqui para a mensagem de hoje, usando esse exemplo, quando a gente passa por um processo terapêutico, a gente começa a entregar para o outro o que é responsabilidade do outro. Eu tenho zero responsabilidade pelo fato da minha mãe não ter concluído o ensino médio. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Não é culpa minha, não é responsabilidade minha quanto que minha mãe ganha ou deixa de ganhar. Se meu pai trai ela ou se não trai, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Não era naquela época uma criança com 7, 8 anos de idade, não é hoje, com 32 anos de idade. Então, esse aspecto aqui vai fazer você entregar a César o que é de César. Olha, querido, tome aqui sua culpa, tome aqui sua responsabilidade. Não vou carregar, aqui não, tá? Lide aí com as suas questões. Vá pagar uma terapia para você, porque a minha terapia eu já pago. Sabe? Tire da sua bagagem pesos que não são seus. Entregue a seus respectivos donos. Olha, toma aqui, querido. Não vou carregar mais isso. Tá? Vou aqui agora, ó, delimitar. Vamos delimitar aqui. Espaços. Você pode vir até aqui, tá? A partir daqui o território é meu. E aí já não te cabe mais, ok? Essa energia de hoje é mais seca. É mais seca, é de corte, é de tomada de decisão, é de postura interna. Acabou, eu não vou sustentar mais bagagens que não são minhas, pesos que não são meus, responsabilidades que não são minhas. Cada um que pegue aí suas responsabilidades para dar conta. Porque eu já tenho as minhas questões, já tenho o que me cabe. E isso daqui eu tenho certeza que não é meu. Então vai trazer essa racionalidade mesmo. E essa secura, e essa certeza, e essa postura interna mais firme. De chegou, deu. Acabou. Para que a gente possa seguir saudável. Para que eu possa seguir a minha vida também. Porque às vezes a gente trunca a nossa vida, a nossa trajetória com bagagens dos outros. Lá nos 20 e poucos anos de idade, quando eu entrei em depressão, foi por isso, gente. Eu estava sobrecarregada de pesos que não eram meus, de bagagens que não eram minhas, de responsabilidades que não me cabiam. E aí, conforme eu fui entendendo isso, e eu fui deixando a minha bagagem mais leve, eu fui liberando o meu próprio fluxo. Foi nesse período da minha vida que eu comecei a acessar uma abundância maior financeira, que eu comecei a empreender, que eu passei num concurso público, que eu fui viajar ao mundo, que eu fiz as minhas primeiras viagens para o exterior. Foi nesse período. Quando eu comecei a entregar, ó, tome, não é meu não. Não é meu, não me cabe. Chegou, deu. Então faça esse movimento, corte mesmo, delimite mesmo. Não permita que coloquem peso extra na sua mochila. Não permita. Não permita porque trunca os fluxos da sua vida. Consciente ou inconscientemente. Certo? Então, a energia de hoje nos convoca a isso, a essa postura interna, mais sólida, mais firme, de autorresponsabilidade também e de autocuidado. Porque Virgem é um signo de cuidado. Fala do cuidado. E para assumir uma postura de autocuidado, a gente precisa também ter esse ímpeto de coragem, sabe? De não, eu vou precisar aqui silenciar o externo para me autocuidar. Para que eu possa tirar um tempo para mim. Autocuidado é isso. É você tirando um tempo para você. Seja aqueles 50 minutos de sessão terapêutica por semana. Seja uma ida na praia toda semana, seja você lendo o seu livro, seja você estudando sobre astrologia, sobre o seu mapa natal, é você tirando um tempo para você.
Não, agora sou eu. Esse momento é meu. O autocuidado também fala sobre isso, sobre você se priorizar. Por isso que Virgem está relacionada ao cuidado e é um signo de elemento terra. Porque a terra rege o tempo e como a gente lida com o tempo. Se priorize. Se priorize. Se cuidando. Dando tempo para você. Certo? No final do dia, nós temos essa lua em Virgem fazendo uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio é um planeta que rege a comunicação e rege o nosso fluxo de pensamentos também, a maneira como a gente interpreta o mundo. Numa conjunção com a Lua, entendendo que a Lua rege o nosso campo emocional, é a oportunidade de interpretar as nossas emoções, de comunicar também as nossas emoções. Então, tudo isso que eu acabei de dizer está em ressonância com essa conjunção com Mercúrio. Você vai poder, com muita clareza, comunicar às pessoas ao seu redor. Se estavam acostumados com uma postura sua de doação, agora você estabelece limites. E agora você comunica para as pessoas, olha, então, a partir de agora, vamos estabelecer aqui uma nova ordem, tá? Não vai ser como era antes. Mudanças ocorrerão. Porque eu sinto que estava carregando peso demais. Me sinto sobrecarregada, sobrecarregado. Preciso de um tempo para mim. Preciso deixar minha bagagem mais leve. Então você traz aqui, esse aspecto nos traz a coragem de comunicar também, com muita clareza. Com muita clareza esse novo momento, essa nova postura interna, essas transformações que precisam acontecer, porque elas estão te conduzindo a caminhos mais fluidos. Lembra que Mercúrio também fala de caminhos. Virgem é um signo regido por Mercúrio. Estamos em uma temporada virginiana e Mercúrio está retrógrado, que é aquele movimento de olhar para dentro, de revisitar os nossos processos. Então, é a possibilidade de revisitar os seus caminhos, os caminhos que você tem feito até aqui. Caminhos também está relacionado a escolhas, tá? Tanto que as cartas de tarô, de baralho cigano, que trazem ilustração de caminho, a mensagem está sempre relacionada à escolha. Então, é o momento de revisitar as suas escolhas e de fazer os ajustes necessários para que as suas próximas escolhas te levem a lugares, situações, circunstâncias, relacionamentos saudáveis e que de fato possam nutrir a sua trajetória, possam nutrir o seu ser. Certo, meus amores? Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.